Olá, graça e paz, bem-vindos ao nosso EBcast de número 12. Aqui seu irmão na fé, David Brito. Graça e paz, aqui seu irmão na fé, Felipe Lopes, e nesse episódio, após o nosso sobre pentecostalismo, queremos aproveitar o caminho já aberto no último episódio para conversar sobre coisas que também são comuns no meio pentecostal e suas ramificações neopentecostais. É isso mesmo, Felipe. Sei que os irmãos pentecostais podem dizer que não assumem esse BO, né? Mas não tem como fugir que as práticas que vamos citar no episódio de hoje têm origem no misticismo crescente no meio pentecostal. Se foi introduzida de má fé ou por descuido doutrinário, não importa. Elas estão lá e vamos conversar sobre elas hoje. Acredito, David, que podemos começar só pelos pontos de reforço, pois já tocamos aqui em algum deles como tema aqui em episódios passados, como por exemplo o templo, sobre o pastor e demais episódios antigos. É isso aí, Felipe. E falando nesses episódios passados, né? E falando logo primeiramente sobre o nosso primeiro tópico aí citado pelo irmão Felipe, o templo, eu sei que quando alguém questiona qualquer coisa relacionada a isso, sempre aparece algum irmão, né, defensor, enfim, né, um pretenso apologeta da fé, dizendo que não, mas é o local de reunião, a necessidade de congregar e tudo, claro, para fazer uma defesa do templo. Nós estamos condenando, tá, irmão? De repente, quem, né, vai estar frequentando o templo ou não, enfim. Só que a gente sabe muito bem que os crentes não consideram apenas como um local, né, amplo para se reunir. Todo mundo acaba considerando como um local ali sagrado e totalmente à parte, né, de qualquer outro local, né, melhor para reunir-se, né, inclusive com até mais peso do que, por exemplo, o lar da pessoa. Exatamente, David. Eu acho que o grande problema é você comparar os templos atuais, que nem deveria ser chamado de templos, né? E sim casas de reunião, ou no máximo casa de oração, do templo judaico, construído ali por Salomão. Ali sim era um local sagrado. Na verdade, a ideia de Deus era construir uma tenda no deserto, porque o povo estava peregrino, era fácil de desmontar, de transportar. Então Deus já pensou nisso. E vai lá Davi e tenta, né, no seu próprio coração, construir um local fixo para embelezar aquilo. E lá nós tínhamos sim o local sagrado, o local santo, o santo dos santos, também chamado de lugar santíssimo. E o erro atual é tentar trazer esses mesmos elementos de sacralidade no local. Uma vez que Cristo veio e morreu na cruz, tudo isso já não tem mais validade, porque tudo isso era sombra apontando para o próprio Cristo, como já falamos em outro episódio. Então não há problema nenhum em se reunir em um local fixo, né, onde os irmãos compraram, estão contribuindo ali. Mas o problema é trazer esse ar de sacralidade, porque aí sim é viver uma antiga aliança, no qual Cristo já morreu e veio para instaurar uma nova. E é isso que nós devemos viver, em novidade de vida, e não na antiguidade da antiga aliança. E se tem uma coisa também que, usando o tema templo, podemos já puxar, como foi rapidamente mudado esse conceito no meio cristão, e ele passa por ondas de ressignificação, o conceito de templo. O Felipe mesmo sabe disso, a própria Assembleia de Deus, no caso, nós já citamos bastante aí no episódio passado, né, e como nós falamos, esse episódio agora aqui é praticamente um apêndice aí, né, do nosso episódio passado. Ela chamava-se no seu início, né, chamava-se para os templos ali, se classificava como casa de oração. E em questão de apenas uma geração, eu posso dizer, até eu digo isso, que é uma geração, porque eu era criança, vi isso e tô agora adulto e tô vendo praticamente isso acontecer na nossa frente. Tirou-se totalmente, né, se desvinculou esse tema casa de oração do templo, e agora é escrachadamente falado, não, aqui é casa de Deus, e tem-se totalmente em alta estima aquele local ali, né, e saber muito bem que biblicamente não tem amparo, né, principalmente no Novo Testamento, para essa sacralidade toda, para um local apenas de reunião. Exatamente, eu lembro ainda, na minha infância, ainda nesse presente século, século XXI, como diz o texto bíblico, nesse presente século, se havia nas placas, né, dentro da Assembleia de Deus aqui do meu estado, casa de oração, para tentar evocar aquele versículo, né? A minha casa será chamada casa de oração, que é um erro também,
mas tinha mais a ver com aquilo, era um local para se reunir, para orar, principalmente. Aí com o tempo, pouquíssimo tempo, se tornou aí um local sagrado, já pegando o molde católico e tentando transportar o status, né, do templo ali de Salomão. Outra coisa bastante interessante que a gente viu mudar, né, mudou-se bastante, principalmente no século XXI, são as roupas cristãs, né? Ainda se defendem algumas que pregam usos e costumes, a chamada roupa de crente, né? Como se fossem biblicamente orientados. É óbvio que assim como várias coisas, o cristão ele deve ter diferença, né, na sua maneira de viver. Deve ser diferente do mundo. Só que há uma pregação, principalmente na igreja mais tradicionais, um enfoque nisso, eu até já falei aqui, como se fosse uma doutrina. Inclusive, se diz o culto de doutrina, a pessoa já pensa que vai pregar sobre roupa, vai pregar sobre maquiagem, vai pregar sobre salto, sobre cabelo, se pode ou não pintar, sobre roupas, né? Para o homem é mais leve, né? Parece que só pega para a mulher. O homem de vez em quando ali se fala, não pode usar bermuda. E é isso, parece que é só isso, né? Pro homem você só vai, só não usar bermuda, não assistir futebol e pronto. Agora a mulher tem 200 regras que ela não pode seguir. E aí é a palavra, né? Quando vem um pregador de fora e prega sobre isso, olha, o pastor estava cheio do poder, estava pregando a palavra, a doutrina verdadeira. Então há muito apego e pregando. Eu já vi até relatos de irmãos dizendo que o tamanho de salto, né? 7 centímetros podia, era de Deus. Agora passou disso, 8 centímetros já é do diabo, né? Não sei de onde tirou isso da Bíblia. O problema não é pregar isso, exatamente. O problema é pregar como se fosse bíblico, como se estivesse lá. Mulher tem que usar saia. Sendo que isso não faz o menor sentido. Às vezes quem briga para usar calça, quem briga para usar blusa sem alça, com alça, enfim. E porque esses questionamentos eles acabam aparecendo de modo constante. Bem, primeiro porque, como o Felipe bem falou, se eles não tivessem tentando dizer que isso é algo bíblico e chamando isso de doutrina, talvez não evocassem essas discussões de modo tão acirrado o tempo todo. Bastava fazer, por exemplo, como as partições públicas, né? Os fóruns, por exemplo. Não vai ter uma lei obrigando a pessoa a dizer que no fórum você entra de calça. Mas se convencionou, né, de que ali é um local onde tem, vamos dizer assim, um certo respeito e tal, e que você precisa estar entrando ali trajado de certa forma. Logo, todo mundo concorda, ninguém entra, né, em debate sobre isso, né, mesmo quem trabalha ali diretamente, advogado, defensores públicos e tudo, e o público em geral não questiona. Ou seja, quando se tenta colocar algo como não sendo, que é o caso dos usos e costumes, né, vestes aí, como bíblico, e lá na frente alguém vai ver, poxa, mas não é bíblico, me enganaram, aí começa toda aquela polêmica, enfim. Talvez se tivessem sido claros, gente, não tem na Bíblia, mas nós vamos adotar esse padrão aqui, né, para ficar mais decente, tudo mais no ambiente. Pronto, acho que não tinha toda essa polêmica ao redor do tema. Se fossem mais honestos ao afirmar que não é bíblico. Exatamente, David, já vi muita gente usando esse argumento, né? Lá na presença do juiz tem que ter decência, então na presença de Deus, que é o juiz dos juízes, médico dos médicos, doutor dos doutores, também tem que usar, né? Como tu falou, se isso fosse colocado como uma regra da denominação, beleza, né? Aqui na nossa denominação, como eu vi, um pastor muito sincero, um dos últimos aí que eu estive sobre a sua tutela, ele disse, a Bíblia não fala nada sobre isso, não era nem sobre roupa, era sobre outra coisa. Mas a nossa doutrina, a nossa tradição é assim. Eu falei, beleza. E aí eu ponderei se eu me submetaria àquela regra ou não. O problema é você citar a Bíblia, né? Você falar, está aqui dizendo, você pegar textos fora de contexto, como nós já fizemos um vídeo sobre isso, né? Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, como se fosse falando de roupa, e o texto não fala nada sobre roupa. Aliás, nem o livro todo fala sobre roupa. E aí é que é o grande problema.
além de estar usando um argumento falacioso e falso, ainda corre o risco depois da pessoa, né, se perceber que foi enganada e cair no ateísmo, talvez. Né? Muita gente acaba caindo no ateísmo por tanto ser enganado por pastores, às vezes, como tu falaste no começo, por ignorância ou às vezes, né, por vontade própria. O importante é que a pessoa não pode usar esse tipo de argumento falacioso. E falando em argumentos falaciosos, vamos dizer assim, né, e que muita gente compra como sendo bíblico, é a liturgia de culto, né? A liturgia de culto, como assim, irmão? Aquele passo a passo do culto. Vamos começar com uma oração. Aí, no caso das pentecostais, adotam 3 hinos aí, né, do inário. Harpa cristã, cantor cristão, enfim. Aí depois vai ler a palavra. Aí tem a oração depois da palavra. Aí vai distribuir ali algumas oportunidades. No caso, né, para quem de repente já foi uma igreja pentecostal, sabe que é assim. Alguns irmãos ali aleatoriamente. Um vai cantar enquanto vai se recolher as ofertas. Aí depois vamos fazer uma oração e orar pelo pregador. E aí vai dar a palavra para o pregador ali, para o sermão da noite. E em seguida fazer a despedida para todo mundo ir embora para casa. E esse passo a passo é repetido o tempo todo, que muitos cristãos aí, por mais que sejam já velhos na carreira, né, evangélica, vamos colocar assim, né? Não vou dizer assim na caminhada com Cristo. Velhos na carreira evangélica acabam achando que isso é bíblico. Irmão, não tem nada disso também na Bíblia, tá? A liturgia, ou seja, o passo a passo do culto, não tem nas escrituras, não tem uma ordem. E tem gente que até hoje, eu acho que, sei lá, se alguém que está ouvindo agora o áudio do episódio, vai descobrir nesse momento que não é bíblico. Se tenta achar uma liturgia, mas nós vemos, por exemplo, principalmente da época da Reforma, nós vemos a liturgia nasce no contexto ali imperial, né? Ali no período da igreja próximo ao período niceno, né, quando a igreja começa a se fundir com o Estado e começa a criar esse ritual, né? Esse ritual, essa sequência de fazer isso, depois isso. Tanto é que até hoje os católicos têm ali o seu roteiro, basicamente, né? Onde vai ser recitado. O texto vai ser lido, a parte que o padre vai falar, a parte que o povo vai falar, isso e aquilo, né? Tipo um jogral, basicamente. E o cristão também, o protestante tem isso na mente, né? Eu lembro benzinho quando o pastor da congregação que eu participava, ele decidiu mudar a liturgia. Vamos fazer um negócio diferente, deixar o Espírito Santo agir. Ele colocou a palavra primeiro e depois os hinos. Cara, ele mesmo se sentiu todo assim, fora do lugar. E no outro dia, no próximo culto, já colocou tudo de novo, porque isso aí tá preso na mente dos cristãos. E isso, às vezes, se considera bíblico. E não é. Nós vamos ter ações de culto, ou ações de reunião, né? Coisas que os irmãos faziam nas reuniões da igreja primitiva. Mas não era assim, primeiro faz isso, depois isso, depois isso. Não. Cada um tinha uma coisa que trazia para a edificação da igreja. E não o contrário, assim, que cada um, Paulo diz assim, quando vocês se reunirem, primeiro faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Não tem. Tanto que nós vemos até exageros. Alguns teólogos ali da época do evangelicalismo, eles perceberam isso. Não existe uma liturgia na Bíblia. Tinha as igrejas litúrgicas e eles falaram, não tem, então vamos colocar o que a gente quiser. Aí colocaram teatro, colocaram música mais dançante, hoje tem o fundo preto e, né, não sabemos onde isso vai parar. Mas é uma coisa certa, não há essa liturgia escrita e, né, objetiva na Bíblia. E sim, né, a gente pode até falar da questão do culto também. Tanto que tem irmãos assim de igrejas mais tradicionais, enfim, que ficam escandalizados quando vão em alguma outra, onde não tem aqueles louvores dinários cristãos, cantor cristão, harpa cristã. Não, ali ele não canta. Oh meu Deus, olha só, por isso que está acabada a igreja do Senhor. Eles ficam logo atribuindo a essas pequenas coisas a decadência daquela igreja. Quem dera, né? Se fosse tão fácil assim, metia 3 hinos e tava tudo resolvido, né? Mas não é isso aí não, somente. E bem citou o Felipe falando dos cultos, né? É comum também se atribuir um certo poder, né? Tem uma misticidade a questão do culto cristão. Assim como a liturgia que organiza esse culto
não vai estar biblicamente prescrita, esse passo a passo. Cultos também não. Né? Inclusive, uma vez citando aí no grupo de debate do qual eu e o Felipe fazemos parte, alguns irmãos ficam até um pouco extasiados. Uma irmã veio no PV, né, e ficou: irmão, eu me toquei naquela hora que o senhor falou isso. E o que é que foi que eu falei? Lá num debate eu disse que o Deus a quem servimos, né, que se manifesta a Israel e o separa aquele povo ali como seu e prepara eles como uma nação, de onde viria o Messias e tudo, diferente das outras entidades que se manifestavam, enfim, ou então que o povo expressava-os na forma de um Deus X que gostava disso e daquilo, não requeria culto para si. Ele, uma coisa é certa, ele requer para si a glória que a ele é devida, por ele ser quem é e realizar o que realizou e fazer o que faz. Mas culto, no sentido de reunião, não. E algo, inclusive, bíblico que nós vamos ver nesse sentido, começando lá em Gênesis com o Enos, é uma iniciativa humana. É o homem que quer prestar algo a esse Deus para que ele possa se sentir participante do divino. Ou seja, o próprio Deus não pediu: façam um culto para mim, cantem 3 hinos, leiam um trecho aí da Torá e, enfim, dancem para mim. Não, é o homem que simplesmente foi começando a lapidar esses procedimentos. O próprio Deus, o Deus de Israel, nunca pediu isso. Para ele não é uma necessidade. Entendam, de repente, o irmão que me ouve, tá? Não vão ficar de repente ofendido: não vão fazer mais culto ao Senhor. Irmão, façam, porque, como eu estou falando, isso é uma necessidade humana, não do Deus a quem servimos. Pode até dizer que é um reflexo da nossa natureza caída. A partir do momento que o ser humano ele se afasta da divindade, ele cria essa separação através do pecado entre Deus e os homens. O ser humano tenta a todo custo voltar, né? Ele tenta fazer alguma coisa que agrade a Deus, fazer um sacrifício, né? Construir um altar, fazer isso e aquilo. Só que a gente tem que entender que não, é só mediante o sacrifício de Cristo, que já rasgou o véu e nos fez um só novamente entre nós, né? Entre a igreja e um só com Deus. Então toda tentativa humana ela é falha. Não é algo ruim que a gente deve, sei lá, achar que é uma maldição ou deve proibir, né? Mas não achar que a gente está fazendo algo por Deus ou fortalecendo a nossa fé ou fortalecendo a nossa espiritualidade, frequentando a simples frequência, né? Às vezes a gente acha que faltei o culto de domingo, a pessoa já se sente fraca, já sente que o diabo parece que ganhou uma nova legalidade, né? Esse é um termo muito... Nossa, o pessoal ama esse termo. Legalidade na vida é que tá fraco, né? Que abriu uma brecha pro diabo, porque faltou às vezes, né? Necessariamente, às vezes ficou doente, às vezes foi aniversário de alguém da família, falou: poxa, eu tenho que ir porque é minha família. Meu irmão, Deus não vai se zangar e irar e te amaldiçoar porque você faltou um culto para ir no aniversário da sua mãe. Isso aí é algo, isso aí é algo louvável, né? E muita gente faz isso. Eu digo isso por experiência própria. Eu faltava reuniões de família e aniversário de pessoal para estar na igreja, porque eu achei que assim eu estava agradando a Deus. Só que não, né? Muita gente até coloca a sua vida, a sua saúde em risco por causa dessa frequência obrigatória, né? Às vezes deixa de, sei lá, e não... Cara, eu ia contar um testemunho aqui, mas é melhor cortar. E às vezes é simplesmente um hábito que a pessoa tem, né? O relógio biológico dela, né? Aquele cronômetro, como é que eu posso dizer? Cronograma, aquele calendário que ela tem, né, semanal. O pessoal da biologia diz que a gente usa certas coisas como marcadores biológicos de tempo, né? Os seres humanos antigos, caçadores, vão sempre se guiar nas estações, na fase da lua. Tudo é marcador biológico pra gente. Aquele culto domingo à noite se torna também um marcador biológico. E essa estranheza de não ter ido e segunda-feira amanhecer sem ter ido no culto, é só isso, tá, gente? Pra quem de repente está ouvindo, é só o teu marcador biológico meio perdidão, porque a coisa que era frequentemente repetida a cada certo padrão de tempo, cada 7 dias, não foi feita naquele período.
Exatamente, é isso mesmo, essa palavra que eu tava tentando achar, marcador biológico. Aí a pessoa fica perdidinha na semana, porque o domingo a frequência no culto é como marca. Opa, aqui acabei de ir pro culto. Então ela acha que é algum problema no mundo espiritual, alguma guerra que travou, fez ela faltar, ou sei lá, às vezes até faltou o culto pra ficar em casa sem fazer nada ou assistindo alguma coisa. Meu Deus do céu, eu lembro uma vez, olha, testemunho de adolescente. Uma vez eu faltei o culto pra assistir Cara, Ídolos, olha só o nome do programa. Eu tava em casa, eu falei, poxa, hoje eu não vou no culto não, vou assistir Ídolos. Aí tava lá Ídolos, aí eu falei, meu Deus, ídolos é pecado, idolatria e tudo. E eu tive até um pesadelo com isso. Que eu ia pro inferno porque eu tava ouvindo ídolos, tava praticando uma idolatria. Eu sonhei, cara, pra te ver como esse negócio é forte. E aí eu falei, meu Deus, cometi um pecado grande. E cara, é coisa de adolescente mesmo. Às vezes o irmão pode rir, mas esse pensamento também acaba acontecendo, né? Aí acontece alguma coisa, algum problema na semana. Meu Deus, porque eu faltei o culto do domingo, porque eu não ceiei hoje, né? Às vezes a pessoa tá doente no hospital, meu Deus, tem que cear e agora, senão para poder eu sair daqui. E isso apenas não tem nada a ver com algo bíblico, irmão. Isso aí é só coisas que a gente coloca na nossa cabeça. E aí, para fechar essa primeira parte, né, antes de irmos para outras partes aí, eu vou virar o irmão Felipe falou de testemunho próprio e outras situações. O irmão Felipe falou de testemunho próprio. Se você de repente fica sentindo culpado por essas pequenas coisas, porque o culto não foi daquele jeito que foi lá quando eu era na minha congregação, porque eu não fui no culto naquele dia, irmão, tu não tá seguindo a Cristo de verdade, tu tá vivendo um misticismo, né, uma prática religiosa que é constante, né, e quando você quebra esse ciclo, você sente-se culpado. Irmão, presta bem atenção, eu não tô dando uma aqui, né, de super santo, não, só tô te dando uma dica como irmão na fé. Presta atenção, pisa o pé no chão e reflita. Eu realmente entendi o que é servir a Cristo. Servir a Cristo. Ou se eu tô fazendo isso porque me envolveram no grupo de jovem e é legal, tá lá com a galera, sai, passeio. Ou eu só tô fazendo isso porque eu tô no grupo das irmãs e as irmãs são aquela minha convivência mais imediata, como fuga do lar, das tarefas domésticas que me consomem. Pare e pense. Se questione. E pense, será que o que eu estou fazendo até aqui é o seguir a Cristo, servir ao Senhor dessa forma realmente, para estar se sentindo culpado com picuinhas, coisinhas tão medíocres, né? Então, só para deixar aí essa reflexão, para a gente ir para a nossa segunda parte aí do episódio. Como sinal, e te deixe uma unção diferente, que ainda o mundo hará comer daqui a vaciar. E agora nós vamos falar sobre os elementos místicos, né, que são permeados aí no meio neopentecostal e infelizmente pentecostal, como a gente já falou no último episódio. Muitas igrejas são de raiz pentecostais, mas elas acabaram absorvendo, né, elementos de cultos neopentecostais. Esse que é o grande problema. Você pegar, por exemplo, um assembleiano, e eu digo isso por experiência própria, o David também, a gente conviveu nesse meio. A gente vai ver que nos cultos, nas pregações, eles acabaram absorvendo todos esses tipos de doutrinas que vão até contra a própria doutrina pentecostal. Eles desconhecem a doutrina pentecostal e absorveram a neo. E hoje está uma coisa só. Eu falo que na teoria são pentecostais, mas na prática são neopentecostais. Eles pregam confissão positiva. O G12, o movimento G12 é um grande exemplo. A maioria das igrejas pentecostais receberam, mas ele é um movimento neopentecostal. E isso vai contra muitas doutrinas históricas, como a gente falou no episódio todo passado. Mas uma prática é a repetição de uma palavra, como glória a Deus ou aleluia, centenas de vezes para estimular o falar em línguas e receber o batismo no Espírito Santo no tranco, né? A famosa glossolalia. Isso aí é uma doutrina, de fato, de origem 100% pentecostal, né? Lá do Parham, do Seymour, né? Que é você dizer que quando há esse falar em línguas, você recebe o batismo com o Espírito Santo, né? Ou seja,
você só é batizado com o Espírito Santo no momento em que você fala em outras línguas. Aí vão divergir teólogos pentecostais, que essas línguas são humanas, e outras vão dizer que são a famosa glossolalia, né, que são línguas desconhecidas. Mas isso aí é uma forma de tentar forçar o batismo com o Espírito Santo. E quem é assembleiano e nunca ouviu esse tipo de doutrina, entre aspas? Aquela, né? Dá glória a Deus, glória, 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 glória aí que o Senhor vai te batizar. É um clássico, na verdade, de vários pregadores. E, irmão, eu até falei em outros momentos aqui que existem, por exemplo, só citei, na verdade, raspando, né? Que existem várias formas, por exemplo, de você atingir uma forma de transe, de consciência alterada, e uma delas é a repetição de palavras. Tem várias religiões, inclusive, que praticam esse estado alterado de consciência. Sim, a pessoa chega àquele ponto, né, de, como diz o crente, tá arrebatado, né? Ele tá em outro, sei lá, outro estado ali de consciência, a pessoa, e o corpo dela permanece ou parado na mesma posição ou apagado ali, jogado no chão. E essa técnica de ficar repetindo uma palavra de repetidas vezes, como é o caso aí da técnica aí dos pregadores pentecostais de dizer várias vezes glória, 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 ou então aleluia, 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 enfim, é uma forma de atingir um estado alterado de consciência, e a pessoa atinge, né? Atinge porque a pessoa que está pregando ali geralmente está replicando técnicas, inclusive, de algum tipo de hipnose barata, que ele não aprendeu formalmente, mas aprendeu informalmente com o outro que já praticava. Isso é muito comum no meio pentecostal, infelizmente, como o irmão Felipe bem falou, absorvido do meio neopentecostal. E aí já virou só um mingau, já tá só uma coisa. E a pessoa vai e acredita, entra num transe, né, pela repetição das palavras ali, acredita que não, foi batizado, caí, apaguei. Irmão, isso não é batismo no Espírito Santo, tá? Infelizmente, você só foi arrolado aí dentro de uma técnica muito barata, inclusive, tá? Exatamente, né? Quem tem dúvida, você pode pegar sua Bíblia, ler todo o livro de Atos dos Apóstolos e procurar essa doutrina, né? Que Pedro foi uma vez na casa de Cornélio, né? Tá lá em Atos 9, 10, 11, por aí. E você vai ver que ele não ensinou, né? E conforme ele ia pregando, a Bíblia diz que enquanto ele estava falando, pregando, eles foram batizados, né? E uma das evidências, não a única, que foi falar em línguas, em outras línguas, né? E essas línguas de Pedro, né? De Pedro e Cornélio, eram línguas humanas, assim como em Atos 2. Você pode até duvidar de outros textos, mas esse, seguindo contextos, comparando as duas passagens, você vai ver que são línguas humanas. E não é ensinado que você tem que falar glória a Deus misturado com aleluia. Paulo também, nas suas cartas, não dá esse tipo de doutrina, né? Mas é algo que vai passando ali como um telefone sem fio, né? Parece que esse fio vai direto do inferno. É pregado como uma fórmula mágica para ser batizado, né? Só faz assim que vai. É como o Felipe até citou, né? É pegar no tranco aí. Igual moto que tá com a bateria já arriada, né? Empurra, 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 uma hora vai. Irmão, não vai nessa não, que isso é uma técnica, pelo amor de Deus, ridícula, né? Não tem como ser dessa forma. E falando em técnicas ridículas, quem nunca ouviu, né, nos louvores, o pregador convocar a igreja, né, a dar o grito bem alto que é pro demônio e pro inferno ouvir. Inclusive é uma justificativa do porquê as mensagens pentecostais são gritadas, literalmente gritadas, porque é assim que vai estremecer o inferno. Eita glória, que é cada uma aí. Quando não bastando isso, ainda tem pregadores que desenvolveram características próprias, como dar tiros de metralhadora, né? Fazer certas onomatopeias aí no microfone, que enfim, né? Todo mundo já viu essas pérolas por aí. Se você não é pentecostal, mas no YouTube tá cheio, só procurar. Até vira nome de pregadores, né? Fulano, Trovão, desculpe aí se ele ficar triste. Tem o Treme Terra, tem o Rancatoco, tem um bocado aí de nomes, né? E aí acha que gritando, né, você vai impedir metralhadora. A ação, vai impedir a ação do inferno, vai enfrentar o inimigo. Isso quando não manda colocar demônios na mão, né? Isso aí também acontece.
No final lá do culto, levanta sua mão, e agora eu ordeno que todos os demônios do inferno vá para sua mão. Agora fecha, joga no chão e pisa em cima. Meu irmão, essa prática, ela não é bíblica. Eu não sei de onde tiraram isso, mas quem dera, né? Se fosse por isso, o inferno já estava quase sem ninguém, de tanto demônio que é destruído por esse tipo de imposição. De tanto que já fizeram isso. Exatamente. Então, gritar, né? Infelizmente, no meio pentecostal se apela muito para isso, né? Do gritar, para que se ative algum tipo de coisa, além do que é o que o povo gosta. Falando a verdade, é isso, infelizmente. Fui buscar uma irmã no aeroporto, lá em Belém, e era longe, né? E não tinha carro disponível. Não, paga o combustível, vou lá. Fui lá e aí na volta parei lá na casa de um parente dela. Do lado tinha aquela congregaçõezinha de bairro, né? Fica na cidade onde o pessoal ora ao meio-dia com o microfone encostado na boca e uma caixa amplificada, né? Daquelas de qualidade duvidosa, sabe? Que tu compra na Americana. E olha só, dá strike aqui. E meu Deus, daquela oração bem colada mesmo com o microfone na boca. E eu não entendia nada. Eu não entendia, não porque estava ruim a qualidade do som, que realmente estava, mas eu entendia as frases do cara, mas aquilo que ele estava tentando falar eu não entendia nada. Não, era totalmente um monte de frase desconexa. E aí a irmã que eu fui buscar no aeroporto, né? Aquela irmã do coque, falou: oração e culto pra mim só presta assim. Mas simplesmente não fazia sentido aquilo que ele tava falando, cara. Era só aquela coisa pra poder, né, mostrar que a voz dele era de unção, como é chamado, né? A unção e tudo, e simplesmente não edificava em nada, ou seja, não construía em nada ali aquilo que estava sendo falado. E a irmã, infelizmente, o perfil de muitos dos cristãos está tão condicionado àquilo como sendo demonstração de autoridade, que para ela, como ela mesmo falou, só presta se for daquela forma ali. É muito complicado dessa forma. Até apresentar um conteúdozinho mais denso para esses irmãos, porque eles simplesmente não entendem e acham que aquilo nem Bíblia é. Infelizmente, alguns acreditam que o culto tem que se tornar aquela grande performance, né? O jeito, as roupas do pregador, o jeito que ele anda, que ele fala, né? Não se entende nada, como tu falou. Qualidade duvidosa, o cara fala glória a Deus e sai aleluia na caixa de som. Mas a pessoa não entende nada, né? E quando a edificação, ela só existe quando eu entendo. Tu acabou de falar, né, da irmã que entendeu algo e foi edificada. Ela saiu aprendendo a partir de um áudio que ela entendeu na sua própria língua. Lembre o que Paulo disse, meu irmão, lá em 1 Coríntios 14, lá pelo verso 18, 19, que ele disse: todavia eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Ou seja, Paulo gostava de ser entendido. Paulo não era esse pregador que saía gritando e profetizando e fazendo escarcéu. Muito pelo contrário, né? Ele sempre falava. E ele disse que falava língua mais do que os outros. Só que ele entendia que a edificação só ocorre quando a mensagem que eu passo, ela é entendida. Então é isso que deve ser a edificação, e não sair de lá extasiado, arrepiado. Nossa, olha como o pregador foi cheio do Espírito Santo hoje. Tu entendeu alguma coisa? Não. Então não houve edificação, irmão. É até uma regra da linguística, né? Quem me conhece sabe, eu sou da área das letras, professor de linguagens. É uma regra da linguística. Se o emissor lançou uma mensagem e o receptor, mesmo tendo a recebida, não entendeu, não houve construção de saber, não houve, para nós aqui cristãos, na linguagem mais gospel, né? Não houve edificação, ou seja, não houve comunicação. Isso é uma regra básica da linguística. Será, irmão, que me ouve agora, que a coerência bíblica ia perder para uma ciência humana como a linguística, né? Então acredito que não, até porque, como bem citou o irmão Felipe aí, o importante é que haja construção no outro, né, do conhecimento, né? Ou seja, comunicar realmente aquilo que é necessário. Tanto que o dom de línguas, ele tem essa função de não quebrar, de quebrar a barreira, né, que é as diferentes línguas aí na humanidade.
E falando sobre a questão de dons, nós temos aí, por exemplo, o capítulo 4 de Efésios, que fala que o Senhor Jesus, ao subir, outorgou dons aos homens. E até hoje, né, na verdade, até hoje não, hoje é muito comum a ideia de que o homem outorga dom ao outro homem. Isso é muito complicado, porque é uma prática comum, principalmente no meio aí, acho que não só pentecostal, né? Temos aí outros meios também, alguns reformados que fazem essa prática. A imposição de mãos como forma de outorgar ao outro algo que só o Senhor pode outorgar. Que no caso seriam os dons aí de Efésios 4:11, né? E nós sabemos muito bem que o texto é bem claro lá, vou até ler aí para os irmãos. Versículo 11 de Efésios 4, ele mesmo concedeu uns. Algumas traduções, irmãos, vão dizer, ele mesmo tirou uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, outros para pastores e outros a mestres, com vistas para o aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, né? E edificação do corpo de Cristo. Ou seja, é o Senhor quem vai estar apontando, tirando, né, pessoas que desempenham papéis como esse descrito no versículo 11 de Efésios 4. Só que hoje em dia a gente acha não, né? É prática comum aí, principalmente no meio pentecostal, de que se outorga dons por imposição de mãos. Irmão, a imposição de mão não é para dar nada para ninguém, não, ok? Biblicamente, se você for olhar os textos que estão ao redor, aí o contexto e tudo do que era a imposição de mãos, não é para conceder o dom a alguém. Eu estou dizendo isso exatamente porque o que é mais comum de se fazer na imposição de mãos, nas convenções chamadas, vamos lhe tirar pastor, aí todo mundo bota a mão no caboclo, ora por ele, né? Ou então o colega do lado é assim, porque às vezes é muito sendo tirado a pastores ali, separado a pastor, e um colega pastor impõe a mão nele, e aí para ele agora ser pastor. Irmão, o dom ou o Senhor te dá, ou ninguém será capaz de te dar. Certo? Que fique bem claro isso. Exatamente, né? Alguns irmãos podem dizer, mas e Timóteo, né? Paulo fala lá da imposição de mãos. A imposição das mãos, ela era para reconhecer alguém que já estava fazendo, né? E não para outorgar. Ou seja, se tratando de um presbítero, a gente já falou aqui no nosso EBcast número 3, que o presbítero, o bispo, são aqueles que já são experimentados pela comunidade, que já são experientes, que são sábios. E não é o cara que colocou, você sabe, não, é a pessoa que demonstrou a sua sabedoria conforme o tempo. Então eles eram presbíteros, querendo ou não. Só se eles desistir de Cristo e apostatar, aí sim, ele não é mais. Mas enquanto ele estiver ali e tem a sua sabedoria dada por Deus, ele é presbítero. E ali os irmãos reconheciam o seu presbitério, né? E isso é até normal, né? Colocar, impor a mão. Agora isso quando não é lá na conversão jogado 1 litro de óleo na cabeça. Nós vemos aí ditos apóstolos, líderes em geral, né? Hoje estão utilizando várias nomenclaturas. Daqui a pouco, o meu pastor sempre diz, daqui a pouco estão consagrando arcanjo. Tem aí um youtuber que quer virar vice-deus, né? Vamos ver se ele consegue. Então a pessoa funda a própria denominação e lá vai os monte de obreiros lá com um monte de óleo. É só procurar aí banho, né? De óleo e tal, você vai ver litros e mais litros de óleo derramados sobre a sua cabeça, trazendo de novo o conceito veterotestamentário, lá da extrema unção de Arão. Isso aí, meu irmão, já é velha aliança. Se na sua denominação faz isso, fuja pela janela se te prenderem aí, porque isso aí não tem nada a ver com a mensagem de Cristo, né? Ou exorte, e aí se a pessoa não entender, fuja, porque ele não tem nada de bom para você não. Isso quando, né, a gente está falando de outorga de dons. O pior é quando faz a transferência de unção, né? Oh, meu Deus, aí que o negócio pega. É outro ponto também, né? Inclusive nós estamos aí elaborando algumas temas assim bem rápidos sobre isso. Função vai estar no meio, mas aqui vale dar essa adiantada, né? É comum agora e pegaram nessa coisa de transferência de unção, irmão.
Não tem um versículo com esse negócio de transferência de unção. Não me tente citar a história de Elias e Eliseu, que aquilo não é transferência de unção. Sequer usado, por exemplo, a expressão de bíblica mesmo, dizendo que foi o Eliseu ganhou 2 vezes a unção de Elias. Irmão, isso não foi falado no texto, certo? Eliseu pede para que ele receba a porção dobrada da virtude que estava na vida de Elias, certo? Ele não diz em momento nenhum que era a unção 2 vezes. Esquece esse negócio, certo? Estão inventando já está distorcendo o texto, certo? Que fique bem claro nisso. E essa coisa de transferir, né, otorgar dons pela imposição de mão, como bem falou o Felipe, era uma forma de reconhecer. A imposição de mão existiu lá, foi feita e tudo, era um reconhecimento. Alguém faz, por exemplo, lá na Inglaterra, é comum, por exemplo, alguém se destacar na sociedade de lá e a pessoa ela teve uma atitude nobre. A rainha convida aquele ao palácio ali e ela faz aquele ritual. Até hoje ainda tem isso, né, de colocar a espada sobre o ombro da pessoa, reconhecendo, né, ele com um título de nobreza pela contribuição que geralmente professores já aconteceu, cientistas, né, por terem feito uma descoberta assim que beneficia a sociedade. E ela faz isso como reconhecimento daquela pessoa como um nobre, ou seja, ela se tornou nobre a partir do momento que a espada desceu sobre o ombro dela, né? Não, o ato da espada ali é só para reconhecer o que a pessoa já acabou, né, tornando-se, né? Que fique bem claro. É a mesma coisa da imposição de mãos ali na época da igreja primitiva. E pegando logo aí o que o Felipe citou sobre a questão do óleo, né, a transferência de unção. Nossa, esse negócio de óleo na igreja evangélica é uma lambança, literalmente, né, e simbolicamente, de todas as formas possíveis, porque se tem um elemento mais místico no meio evangélico, e acho que extrapola até o mesmo fora do meio pentecostal, mais místico do que o óleo eu desconheço. É uma coisa assim com o negócio de óleo. E o que é pior, usando ainda a expressão totalmente errada, óleo ungido. Irmão, não existe óleo ungido. Existe sim, irmão. Não, irmão. O ungido é aquilo que foi passado óleo. Ou seja, o objeto torna-se ungido porque foi passado óleo nele. Ou seja, quando tu fala a expressão óleo ungido, é como se estivesse dizendo que passaram óleo no óleo. Fica estranha. Então, olha só, até a expressão no meio evangélico é uma expressão estranha. Já não é bíblico. Esse uso exagerado de óleo para tudo, para proteger a casa da visagem, para proteger enfim, o local do demônio. Já vi colocando óleo ao redor da cama do doente, né? A pessoa está doente ali, aí o pessoal sempre visita e rodeia a cama da pessoa de óleo ungido. De novo a expressão óleo ungido, que é doce na boca. Decorem isso, irmão. Não existe a expressão óleo ungido. Óleo. Existe a expressão ungir com óleo. Ok? Mas óleo ungido não existe. E o pessoal usa pra tudo, né? Meu Deus do céu. E passa no carro, passa na chave da moto, passa na chave do carro, né? Passa nos umbrais da porta. Meu Deus, é um negócio assim que, sei lá, é um elemento místico que eu desconheço, assim, mais místico do que esse. Esse óleo ungido é tão redundante quanto água molhada. Exatamente. Ninguém, irmão, você não fala água molhada, porque a água é objeto para se molhar as outras coisas. Então, em tese, toda água ela já tá molhada. Então, e tu disse que nem se estranha as incoerências gramaticais e tudo. E como tu falou, cara, eu queria voltar no tempo. Se tivesse uma máquina do tempo, o pessoal, ia investir em Bitcoin, ia comprar ações da Vale ou da Petrobras. Não, eu ia, se voltasse lá para a década de 90, ia montar uma fábrica de óleo ungido. Primeira coisa que eu ia fazer, porque é o que ia mais vender aí depois dessas igrejas judaizantes, né? Ia começar com as judaizantes, depois ia para pentecostal e daqui a pouco o que esse povo gasta mais com tradicionais, óleo, né? Porque é uma ideia de óleo de novo trazendo. O cara fica milionário rapidinho. Aí ia tornar a maior potência da América Latina e até do mundo, talvez. Porque tudo é o óleo, é passar óleo na chave do carro, é ungir pessoas, é ungir parte de corpo da pessoa,
né? Aqueles milagreiros, né? Aquelas pessoas que vão lá e quer arrancar câncer, arrancar tumor e vai lá, pega o óleo e fica fazendo pulso, né? Inclusive, não querendo generalizar, mas muitos já foram comprovados como truques de ilusionismo, né? Às vezes a pessoa gosta muito dessas pregações, desses vídeos. Não, mas foi filmado, olha lá. Irmão, ilusionismo. O mágico também tá lá numa programa de TV, várias câmeras, ele vai lá e consegue iludir, né? Passar uma chave, uma carta de uma mão para um bolso, pro paletó. Isso aí são práticas que qualquer mágico consegue fazer. Então nem sempre é o poder de Deus. Dificilmente inclusive. Mas as pessoas têm esse cisma com óleo, com objetos, né? Às vezes, não sei nem se é passado óleo, né? Porque o cara vende a vassoura ungida, mas ninguém sabe se foi ungido ou não. Aí, certas objetos, sabonetes e tudo. Então, virou um grande comércio. Deus, ele não ordena, né, que se faça objetos, se passe óleo para vender, né? Tudo isso fica na antiga aliança novamente, né? Mas é resgate da cultura católica, né? Das famosas relíquias, né? Objetos consagrados, e muitas pessoas ali para mostrar o seu poder. Ali na Idade Média, por exemplo, tinham os seus relicários, né? Suas relíquias, lasca da madeira da cruz de Cristo, pedaço da Arca de Noé, leite de Maria e por aí vai, né? Alguém, só para encerrar a parte aí do nosso óleo ungido, oh meu Deus. Alguém pode dizer, irmão, mas tem lá no Novo Testamento e tal. Se alguém estiver doente, né, que eu chamo o presbítero e o óleo vai passar óleo no doente, e a oração da fé salvará o doente. Irmão, essa parte, quando ela fala o texto, né, ela tá falando sobre usar o óleo e passar no doente. Por que não diz que é o óleo que cura o doente, e sim a oração da fé? Porque o ato de carregar óleo consigo no passado era uma forma de o que nós temos hoje, por exemplo, carregar um kit de primeiros socorros. Para quem não sabe, o azeite, né, de oliva é um ótimo antisséptico e, inclusive, já ajuda a desinflamar uma área, por exemplo, batida ali, né? De repente pode ser que alguém esteja nos ouvindo aí em uma região onde não se tem essa prática, mas aqui no norte, acho que o Felipe tem também, na região dele, no Amazonas. As senhorinhas, né, a minha bisavó, até a minha avó também, tem a prática de usar o azeite doce, como elas chamam, né? Que nada mais é do que o óleo de oliva, né? O azeite, para passar em batido, né? Tomar um pouquinho com alguma coisa para fazer um melaço ali para garganta inflamada, e realmente ele tem propriedades muito antissépticas, desinflamatórias muito boas. E era isso, e para isso que era falado, inclusive nesse texto lá no Novo Testamento. Passa o óleo no doente, porque em alguma região ele estaria precisando, mas o que ia curá-lo não era algum poder contido nesse óleo, mas era a oração da fé feita por ele, né? Aliás, só o ato de visitar um doente moribundo, cara, já dá um ânimo, né, enorme nessa pessoa ali para a sua recuperação. Acho que quem teve a experiência de fazer visitas em hospitais sabe muito bem disso, né? Mas passando para o nosso outro ponto, como atos místicos aí comuns no meio da igreja, quem nunca ouviu falar sobre as impostações de voz, né? A voz de autoridade. Inclusive, uma das características aí do meio pentecostal é ter o som nas alturas. Não se quer ter um som de qualidade bem distribuído dentro do templo, não. Quer ter um som alto e estridente, inclusive, né? Eu vou até reforçar, com uma qualidade duvidosa e terrível, né? Equalização sempre é terrível. É uma característica, inclusive, acho que das igrejas pentecostais. Pode ter a melhor mesa de som possível, mas já que a mesa de som é da boa, me arranja aí o irmão pior, porque a característica é ser terrível mesmo, a equalização. Eu vi esses dias um vídeo, até te passei, né? Um rapaz ameaçando o sonoplasta porque ele não queria aumentar o microfone dele. Tava pedindo retorno. Ele falou, rapaz, eu já fui de tráfego, cuidado aí, aumenta aí, né? E sempre tem essa ideia de querer. Isso é mais um elemento para deixar as pessoas mais suscetíveis, né? Para a pessoa
vamos dizer, entrar em transes hipnóticos. É muito fácil quando você é hiperestimulado através do som alto, né? E muitos se utilizam de sons repetidos, né? Solos, fundos. Eu sempre nunca gostei, eu era tecladista, né? E de vez em quando o pregador, em vários locais que eu ia, pedia, ó, faz um solo aí, mas um solo abençoado. E eu fazia no começo, depois eu percebia que aquilo deixava as pessoas mais, né, fáceis de derrubar e mais emocionadas, principalmente com aqueles solos dos Gideões, né, famosos aí, que depois foram descobrir que era de outro cara que não tem nada a ver com o cristianismo. E aqueles worship, né, aqueles solos de worship, e os caras ficam... E aí depois, né, no final da pregação, normalmente o pregador pede pro grupo de louvor, entre aspas, ficar ali cantando, né? Aquela repetição, tudo isso são instrumentos para deixar as pessoas mais suscetíveis a se sentirem extasiadas, né? E muitos utilizam isso até para arrancar dinheiro. Infelizmente isso acontece. Não generalizando, né? Mas muitos utilizam esses elementos para deixar e depois fazer aquela oferta, né? Principalmente pregadores itinerantes. Vai lá receber no final a oferta e aí deixa todo mundo, né, meio ali que bêbado, para ficar mais fácil se tirar dinheiro e arrancar. Infelizmente é uma triste realidade, né? Novamente, não querendo generalizar. Existem pessoas sérias nesse meio, mas não é as que se destacam, né? Como o Felipe falou, geralmente é muito priorizado esses elementos do culto. O som, né, em uma altura ali que abafe totalmente, né, conversa paralela e tudo, porque a ideia não é que o outro ouça bem, é que ele ouça rasgando mesmo tudo, né? Tem sons, por exemplo, especializado para dentro de templos, né? Inclusive é um nicho de mercado, né? Sabe muito bem. Já fui em templos onde havia esse tipo de sons próprios. Nossa, a qualidade acústica é muito boa. Você ouve claramente, né, tintim por tintim daquilo que de repente aquela pessoa que está no sermão fala, os cantores, enfim, com aquela boa distribuição do templo. Mas não se quer isso em certas locais, principalmente neopentecostais, pentecostais mesmo, porque se quer promover esse ambiente, como o Felipe falou, né, de deixar propenso as pessoas a acreditarem que é aquela coisa, o alto, o estrondoso, não é o poder de Deus, e pá, isso quando o pregador já não grita junto, né, e aliás, sempre grita, né, nesses meios sempre grita, não tem como não gritar, e fazendo a pessoa ficar ainda muito mais propensa a esses momentos. E é por isso que, infelizmente, as pessoas vão acabar tendo essas manifestações que nós já citamos, né, até no nosso episódio passado, sobre pentecostalismo, como apagões, o transe, né? A pessoa fica lá repetindo lá a mesma sílaba o tempo todo. Não, foi batizada no Espírito Santo, e porque ela foi ativada em transe pela técnica lá, né, do repete palavra, glória, 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 enfim, aleluia, aleluia e outros mais, e se chama a isso de poder de Deus. E a gente está colocando aqui nessa lista porque se torna uma prática mística. Pode ser que o pregador charlatão não tenha tá nem aí, ele não tem nem, ele sabe que aquilo ali é tudo parte técnica, porque tem, infelizmente, irmãos que estão ouvindo esses pregadores charlatões, mas aqueles irmãozinhos ali participando da reunião estão comprando aquilo como algo de Deus e vão ter aquilo como parâmetro do que é o poder de Deus, e a gente sabe que não é aquilo. E isso é bem ruim, porque está ali praticamente fomentando uma geração inteira de pessoas que vão crescer na fé acreditando que aquilo ali é o parâmetro a ser seguido, né? A ser perseguido. E a gente sabe que não é, infelizmente. E pessoas que promovem esse tipo de coisa. Eu sei que alguns irmãos aqui podem de repente estar pensando, poxa, irmão, mas aí, né, eu não caio nessa e tudo mais. Irmãos, existem técnicas e técnicas para se atingir esse tipo de situação, né? E a gente traz até um extra aqui no nosso episódio. Procure você mesmo no YouTube, se quiser alguns vídeos. Vou procurar deixar alguns links aqui no final, aí na descrição desse vídeo.
uma técnica chamada toque de Charcot. Toque de Charcot. Procure saber como é. Quem é que usa? Hipnotizadores, né? Quem de repente também faz consultas com psicanalistas também usam isso. O que é essa técnica? Lá nada mais do que rapidamente envolver a pessoa em um condicionamento ali, usando palavras muito chaves e bem rápidas, e com um toque, né, rápido na cabeça, na testa da pessoa, a pessoa simplesmente apaga, entra em um estado de transe, e é muito rápido. E essa é só uma das técnicas. Existem outras técnicas. Irmão, mas o pregador não usa disso não, poder de Deus, irmão. Irmão, presta atenção no que eu tô te falando. Infelizmente, tem muitos no nosso meio, muitos que estão se utilizando dessas técnicas e vendendo isso como sendo unção, poder de Deus. Por quê? Porque os caras ganham a vida com isso. Ganham a vida com isso. Assim como teve pessoas que já ganharam na cara de pau na era dos testemunhos, né? Os anos 90 foi a era dos testemunhos. Todo mundo que aqui é cristão com 20, 30 anos sabe disso. Os anos 90 foi a era do testemunho. Quem nunca comprou um tio Chico da vida? Um Guina? Então, ou seja, aí você que era o espiritualzão, tua avó que era do círculo de oração espiritualzão, não detectou, né? O charlatão. Como é que tu vai me dizer que tu vai detectar agora? Infelizmente, o meio evangélico, né? Ele tem se tornado aí um grande celeiro, né? De charlatões. Isso porque é muito fácil, né? Infelizmente, o evangelho que ele compra muito fácil discursos, né? Eu sempre falo que nós deveríamos ser os mais críticos dessa terra. E às vezes a pessoa pensa, não, eu não posso duvidar, isso aí é o poder de Deus. Se eu... Falei igual o carioca. Belenense fala assim também. Isso aí pode ser blasfêmia Meu Deus. Isso aí pode ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, isso não tem nada a ver. Até o próprio Paulo, leia ali, principalmente 1 Coríntios 12, 13, 14. Leia isso. Tem um pregador pentecostal, que a gente até citou ele no último episódio, o Jeremias do Couto. Ele fala, leia esses 3 capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, e veja se as práticas na sua denominação, na sua igreja, na sua comunidade, elas estão de acordo com o que Paulo fala. O próprio Paulo diz para julgar a profecia, né? Então, julgai os espíritos se são de Deus. Então não é errado, não é pecado você duvidar. Não estamos generalizando, né? Entenda isso. Eu sei que muita gente, quem é generalista até desligou um momento desse, né? Mas analise, né? Se é de fato o poder de Deus, se não é de fato o poder de Deus. Já até chamou a gente de ateu, né? Esses ateus aí, vamos desligar aqui. Mas não, irmãos, é algo sério. De fato, nós acreditamos, nós somos crentes, 100% crentes, mas também temos que ter um senso crítico, né? Aquele que crê não deve se despir da sua criticidade. Então, não é errado, não é pecado, não é nada disso você colocar à prova, né? Esses movimentos, reteté, né? De soltar, de rodar, de cair no espírito. Analise se esses movimentos são de fato bíblicos, né? Se não, mas irmão, eu me sinto tão bem isso aí, né? Eu faço isso, eu tenho a unção do sapato de fogo lá que eu começo a sapatear, isso é tão bom, é o Espírito de Deus. Não, isso aí você tem que comparar com a Bíblia, né? O êxtase é normal, a pessoa pode extravasar aí correndo, né? Caminhando. E certas sensações a gente pode até encontrar em shows mundanos, né? Ali, naquele rock pesadão, a pessoa pode entrar naquele mesmo, sentir os mesmos arrepios. Então, analise se de fato é um poder de Deus ou apenas uma resposta à hiperestimulação que as pessoas sofrem nesses ambientes. Exatamente. Eu posso, por exemplo, citar aqui uma experiência bem rápida, não é no ambiente religioso, como o corpo humano pode ser estimulado de diversas formas a esse estado de bem-estar. Uma vez eu lembro, ainda morando em Manaus, que estava com uma febre leve desde manhã e teve um evento de jovens, vamos pra lá e tudo. Nessa época, uma moça que eu namorava, ela estava com problema de saúde, na verdade ela teve, né, sintomas de dores lá no refeitório desse evento de jovens. Fomos no hospital, né,
o pai dela tinha plano de saúde. Chegando lá, ela descobre que tinha uma pedra no rim, rapaz. E aí, eita, e agora? Aí, beleza, mas trata, né? Era particular o plano de saúde, faz logo os exames bonitinho, tá aqui, o medicamento é isso, quem comprar isso, que a gente vai dar isso aqui. E na volta, né? Depois de todo esse dia de evento de jovens e a febre leve aqui no corpo. Ela me acompanha eu acompanho ela, aliás, até a parada de ônibus, né? E a febre em mim tava querendo aumentar, né? E eu não tinha parado. Naquela febre eu deveria, o quê? Me acomodar em casa, né? Dar aquela deitada de leve para deixar o corpo, né, passar a febre. Mas não, foi desde manhã nessa correria, devido a ela ter tido esse problema de saúde. Quando pensar que não, eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na parada de ônibus, que era desmaiar. Nunca tinha desmaiado na vida, né? O corpo tava quente e do nada começou a apagar os pontos na vista e eu, apaguei. Eu acordei. Foi muito rápido, para mim foi negócio de uns 5 segundos. Ela disse que eu apaguei por 10 minutos. Quando eu acordei, nossa, eu tava todo banhado de suor. Assim, é como se o corpo tivesse se dado uma... O corpo tivesse dado assim uma resfriada de modo emergente, assim, emergencial. A sensação era tão boa, mas tão boa que parece que eu tava revigorado. Porque naquele desmaio parece que o corpo assim liberou, sabe? O suor só de uma vez. E molhou assim a camisa. E olha só, a sensação boa provocada por um desmaio. E esses apagões, desses transes e tudo, eles provocam também, né? Toda uma reação biológica no corpo que é boa. Não é ruim não, irmão. Pra quem de repente ouve, é boa. E essa sensação boa é que muitas pessoas vão atribuir, não, é de Deus sim, porque como o irmão Felipe falou, né? O cara vai dizer, eu me sinto bem e tudo, então deve ser de Deus. Irmão, não. Olha, deixa eu falar aqui pra gente encerrando aí o nosso episódio. Paulo vai dizer que ele não se envergonhava do Evangelho. E por que ele dizia isso? Porque ele dizia que o Evangelho é o poder de Deus. Né? Até fiz uma comparação no último episódio para você comparar o que é de fato o poder de Deus. Né? Se era o Evangelho que transformava a vida de uma pessoa que deu trabalho para a sociedade, enfim. Mas só para você reforçar de novo essa mensagem para você. Para que você não fique chamando qualquer coisa de poder de Deus, a misticidade do ambiente, olha só que lindo esse templo, aquela coisa toda, irmão. Põe o pé no chão e para de ficar vislumbrado com elementos místicos. A única coisa que merece a nossa atenção e nosso vislumbre é Cristo e a obra que ele realizou. Tirando isso, nada mais merece o nosso vislumbre. Para de ser menino na fé. Eu acho que essa tua experiência aí foi um batismo no ônibus, David. Tu tava escutando muito aquele hino da Andréa Fontes. Mas então, irmãos, isso é como a gente sempre fala, né? O nosso objetivo aqui é tornar você consciente. Não é apagar a sua chama, não é fazer você virar ateu, se desviar, esfriar. Não, é você ter uma vida consciente. A gente está falando de movimento pentecostal. É sim possível crer no pentecostalismo, em aceitar todos os dogmas ali e ser um cristão moderado, ser um cristão bíblico e ser um cristão inteligente e racional. Aliás, como a gente sempre fala, né? Os próprios teólogos pentecostais são os que mais criticam esse tipo de movimento, esse tipo de ignorância. Tem até um pastor esses dias que falou: irmão, abra a sua Bíblia no livro de Judite. E aí ele ficou lá esperando e o pessoal folheando. E aí, pastor, o pessoal perguntando, é no novo ou no velho? Aí disse, isso aí não tem na nossa Bíblia não, é só na católica. Então são os que mais, né, criticam às vezes a ignorância de certos irmãos. Então, né, vamos lutar em buscar sabedoria, conhecimento, em conhecer ao Senhor de verdade, através das Escrituras, né, ter uma fé fundamentada, né? A fé, ela não é o oposto da razão, muito pelo contrário. Nós temos o fundamento, né, maior do que qualquer outra coisa nessa terra, que são as palavras do Deus que se fez carne. Então, deveríamos ter mais fundamentos, né, do que qualquer outra pessoa. Exatamente. E acho que eu vou até fazer aquele convite sempre que a gente deixa, né, no final aí dos episódios de texto fora de contexto. Irmão, sempre verifique você mesmo. Não é porque é uma prática corrente da sua congregação, da sua denominação, do teu pastor, do pregador que o teu pastor sempre traz, que você não vai questionar, não vai verificar. Vá sempre nas Escrituras
procure saber se aquilo de fato é algo bíblico para ser feito, e se não for, dispense. Não perca seu tempo com essas práticas que de repente não levam a nada. Ah, irmão, então não vou mais para o culto, não vou mais para o templo. Calma, irmão. Não, eu tô falando com coisas, com besteiróis, como banho de óleo ungido, ir pro mato de noite, deixando a tua cama confortável. Irmão, são coisas que não tem nas escrituras, certo? Que não é ordenado para você fazer. Então, é só para poder você ter essa dica aí, né? Para que você tenha uma vida no seguir a Cristo, levando somente as bagagens que são necessárias, porque o próprio Senhor Jesus já disse que esse fardo aí é leve, é tranquilo, né? E Ele mesmo já carregou aquilo que de fato o homem não podia fazer. Exatamente, então ficamos por aqui. Nos ajude aí em oração também, mas compartilhando os materiais aí. Estamos aqui no YouTube, nas plataformas de áudio, Google Podcast, Spotify e no Instagram. Atualmente nós vamos gravar mais vídeos para o YouTube principalmente, né? Aparecer aí, o David já apareceu essa semana, eu em breve vou aparecer aí quando Deus tirar meu espírito de timidez. E tá aí, estaremos aí em breve investindo mais nessa área aí do YouTube. Mas quem gosta de ouvir na plataforma de áudio, todos os vídeos também estarão lá. E é isso, deixe seu like, compartilhe, comente e fale a um amigo, né, que temos agora conteúdo bíblico de qualidade, né, aqui conosco na Escola de Bereia. É isso, irmão. Até uma próxima aí, até um próximo episódio do EBcast. Sempre acompanhe nos canais. E temos aí também o link aqui embaixo do grupo no Telegram. Na verdade não é um grupo de conversa, você não se preocupe que não vai ficar recebendo notificação. Só quando tiver material lançado, Spotify, Google Podcast e no YouTube, é que você recebe a notificação ali em primeira mão, porque nem sempre as plataformas avisam, não é? Então, fica o convite para sempre estar conosco aqui nas segundas-feiras, EBcast, aqui na Escola de Bereia. Graças a Deus.